o jovem da aldeia, ou seja, vai haver aqui um reset do Afonso. Cá estamos, malta. Estou bem de óculos ou sem óculos? Normal. Estou bem. Cá estamos para gravar nem sei bem o quê, se querem que vos diga. Passou 2 anos. 2 anos do primeiro, tipo, do episódio bónus que fizemos na barragem, eu e o João. E estamos cá outra vez, João, aquele lá. Olá. E passou 1 ano desde a última vez que eu gravei tipo o podcast, ou seja, tipo, há 1 ano que não vejo micros, não falo para câmaras, mas decidi agora neste final de ano letivo, estamos em julho de 2025, o João faz anos amanhã, ano passado por esta altura estávamos a gravar o nosso podcast, que saiu na temporada especial, que não foi para o ar, devido a termos gravado, já explicámos isso, não é? Gravado tarde, depois ficou de noite, o som estava um bocado de mau, mas já, não estou com câmaras há 1 ano, passou-se muita coisa em 1 ano, e gostava de falar aqui um bocadinho com vocês, com a comunidade do Greencast que acompanha, para falar de alguns assuntos que aconteceram ao longo deste ano. Podemos iniciar com o tema de João. Vamos falar de ti. Não, estou a gozar. Que o nosso amigo tem uma marca de roupa, juntamente com uma colega nossa. E o site nem existe ainda, né? Mas vai existir. Mas vou deixar aí na descrição as redes da marca. Chama-se Corbet. Era para estar vestido com ela, mas entretanto quis vir de branco. Tem a começar um projeto novo, do zero. Sempre também há uma t-shirt branca. Sendo também uma t-shirt branca, exatamente. Mas eu já tinha t-shirts brancas, comprei a preta. Há bons feelings, fazem uma boa dupla de química. Agora pronto, é deixar florescer e as coisas vão crescer. Então, trouxe aqui o meu caderninho, né? Que apontei aqui algumas coisas. Tenho aqui alguns tópicos para falar. Nomeadamente a temporada especial, que foi uma coisa que entretanto lancei também com eles. Com o João, o Diogo e o Luís, e depois aquela cena bónus que a minha avó também participou. Mas depois acabei por lançar a temporada especial no inverno, em dezembro. Depois nem falei um bocadinho sobre isso, não é nada, mas acho que a malta também que mais próxima sabe um bocadinho o que é que foi o intuito da temporada. Nomeadamente foi uma espécie de presente para eles que sempre me ajudaram, que sempre estiveram comigo desde o início, cada um à sua maneira, na parte de edição, câmara e ideias. E basicamente a temporada especial foi esse marco de dar-lhes um presente de agradecimento. Em relação ainda à situação do Greencast em si, do podcast, do projeto, dizer que o podcast tipo, não acabou, mas o futuro e a continuação do projeto, eu decidi que queria uma cena mais sentar aquela coisa das temporadas, ou seja, o que é que vai acontecer daqui para a frente para a malta que vir, neste caso. Eu quis fazer a cena das temporadas, que agora já não é, arrependo-me um bocadinho, tipo, eu acho que o projeto é uma coisa que é, eu tenho pessoas para entrevistar e entrevisto e não vou rotular de temporada 1, episódio 7, não. Vou gravando com as pessoas à medida que quiser, e os episódios saem não como temporada 1, episódio 9, mas como, por exemplo, episódio Benedita Lima. Já agora estamos no Pátio Lima a gravar, que é o turismo rural da minha grande amiga Benedita, que foi convidada do projeto. Cedeu-nos aqui este mini espaço para a gente estar aqui a gravar este episódiozinho bónus, fazer a menção aí também à Benedita, que foi uma das pessoas, curiosamente, que desde o podcast, que eu antes do podcast não a conhecia, depois do podcast ficámos amigos, apesar da nossa diferença geracional de 40 anos que nos divide. É uma pessoa que vem perfeitamente. Às vezes, por exemplo, a minha malta vai sair sexta à noite, e em vez de ir com eles sexta à noite sair, vem aqui à dela, e a gente está aqui a ter tipo as nossas tertúlias, ficamos 3 horas a falar sobre, e a divagar e a sonhar com
com os meus projetos e ela a ouvir e a encorajar ou a dizer que é irrealista. Então desde o podcast que ficámos amigos. Isto para dizer o quê? Que estava aonde? O futuro do projeto. Pá, vai ser entrevistas esporádicas e em ocasiões que façam sentido. Ou seja, o que é que eu posso estar a pensar daqui para a frente? Dá um exemplo. Agora tenho este episódio bónus em que estou aqui a falar um bocadinho abertamente com vocês sobre como é que foi este ano letivo, o que é que eu andei a fazer, como é que foi a universidade. Basicamente, este ano existem eleições para a Junta de Freguesia. A minha ideia era, gostava de fazer uma semana antes das eleições acontecerem, uma, entre aspas, tertúlia aberta, uma conversa aberta na Casa do Povo, porque uma tertúlia barra um debate com os 3 candidatos, onde uma cena ao vivo, ter a população de Valverde da freguesia sentada em cadeiras, os 3 candidatos, e eu ou algum moderador, alguma pessoa talvez se calhar mais capacitada que eu, a moderar mais ou menos um debate entre as 3 pessoas. Com o intuito do quê? De, quando os habitantes saírem daquela conversa, daquele debate, saírem um bocadinho mais esclarecidos sobre o que é que as pessoas que estão ali à frente, o que é que os candidatos têm para oferecer à freguesia, à nossa freguesia. Eu penso que isto é possível. Eu estou na dúvida se consigo ter a bagagem e a capacidade intelectual para moderar uma coisa dessas, porque a minha área não é o jornalismo, apesar de eu gostar muito desta dinâmica de falar. E é essa gestão que eu tenho medo de não conseguir fazer. Porque a gente vê na televisão como é que são os debates, aquilo é uma salganhada. Tipo, ofendem-se toda a gente, nem falam bem de propostas, e eu queria que isto, para já, é totalmente diferente. Estamos numa freguesia, estamos numa aldeia com 400 pessoas. Isso, para ser civilizado o mínimo, não queria que isso acontecesse. Mas é lógico, as coisas, o sangue está ali à flor da pele, então as pessoas querem responder ali de forma mais efusiva, querem marcar a diferença, e isso às vezes, para mim, se calhar, como não tenho experiência suficiente, pode ser algo difícil. Então ainda estou a analisar a situação, se isso é possível, se os candidatos e as pessoas querem aceitar isso ou não, porque a gente sabe que às vezes isso até pode ser prejudicial para a próxima pessoa, para a própria pessoa, essa exposição em si. Então é uma questão que ainda tenho que analisar o resto do verão, se faz sentido ou não. Eu acho, lá está, que poderia ser possível as pessoas aderirem, fazendo uns panfletos, metendo na caixa do correio, avisar que X de outubro às 5 da tarde de domingo na Casa do Povo vai acontecer essa conversa, esse debate entre as 3 principais figuras que vão representar a nossa freguesia nos próximos 4 anos. Acho que pode ser interessante. O que é que tu achas? Acho que pode ter pouca aderência. Pois pá, mas isso é sempre o problema que nós pensamos, que é... Porque, imagina, eu não sei até que ponto é que as pessoas, por exemplo, veem as mesmo presidenciais e debates que houveram agora para o primeiro-ministro. Legislativas. E mesmo as presidenciais, quando for mudar de presidente. Até que ponto é que as pessoas veem isso na televisão? Yeah. Não, vêem muito, mano. Daqui. Daqui. É pá. Imagina, acho que os portugueses no geral acompanham, mas acompanham muito menos e com um olhar muito mais apreciativo, porque sabem o que é que aquilo é. Porque sabem que aquilo é uma salganhada, que não se fala de nada, fala-se só de e não sei o quê, tu és um corrupto e tu fizeste aquilo e não deste apoios e não sei o quê. Aqui eu acho que como é um núcleo mais fechado, pá, podia ser mais coisa. Mas tu sabes como é que isto está? A gente vai ao parque, eu e ele éramos pequenos, mas volto a dizer, os tempos mudaram e tudo mais, mas pá, a gente vai ao parque à noite, zero crianças a brincar. A gente passa numa rua, zero pessoas tipo à porta das ruas. E antigamente era recorrente as pessoas estarem à porta das casas a falar no verão com calor, os gatos estarem no parque a brincar, às escondidas, isso. Hoje em dia tipo, não se vê ninguém. Tipo, a nossa aldeia atualmente está um dormitório de Évora. As pessoas fazem a vida em Évora, fazem a vida nos sítios onde trabalham perto de Évora,
vêm para a aldeia, dormem e no outro dia abalam. Porquê? Também é uma questão que eu também consigo ver. A atividade da aldeia também está em menor escala, ou está poucas coisas, existe poucas coisas. Aos fins de semana as atividades que existem aqui existem esporadicamente. Por exemplo, o verão, as festas de verão, uma excursão à praia, o mercadinho do 25 de Abril. Já nem existe baile de carnaval, já nem existe baile da pinha. Porquê? Porque as pessoas deixaram de aderir. Porquê? Porque as pessoas deixaram de fazer isso. Nós também... Qualquer coisa no grupo. O quê? Está a ver qualquer coisa no grupo agora. Agora? Estavam ali tipo fitas de festa. A festa foi há um mês. Pronto, as entidades também que fazem parte da aldeia, a Casa do Povo, grupo, vão fazendo umas coisas. O grupo, os últimos anos, tem feito as festas de verão do grupo, que é um fim de semana. Mas lá está, a aderência tem sido menos. E eu estou a falar, e eu próprio frequento pouco os sítios. Estou aqui se calhar nesta hipocrisia, mas frequento pouco porque... agora vou descascar. Porque as pessoas tipo não merecem. Não, nossa, agora... Não, mas olha, tu sabes como é que é. Olha, nós... Uma festa, tu não queres ir. Sim, mas nós dois estivemos numa associação e tu sabes como é que era. Como é que eram as coisas. Como é que eram as rivalidades que haviam. Sim, uma duas pessoas. Por exemplo, as rivalidades que haviam entre as entidades. De existir apoio, por exemplo. Nós, quando começámos, e ninguém está aqui a vitimizar-se nem nada disso, a gente está tipo, a explicar as coisas e os factos que eram. Nós, e há quantos anos é que envergámos o projeto da associação? Do início? 3? 4? 4 anos. Também tinha 18 anos na altura, tenho 22 agora. Pronto, 4 já. A gente começou a criar a associação. A associação tem uma sede. Há 30 anos que a associação existe, 32 acho eu, e não sei, posso estar enganado, mas há 30 anos que existe uma sede, ou neste caso há alguns anos que existe uma sede num sítio específico, que é na Casa do Povo. Nós, no início do nosso mandato, fomos convidados a sair, para não dizer expulsos, da sede. Porquê? O argumento que utilizaram foi, nas listas antigas, as pessoas fizeram porcaria, fizeram merda, e então não queremos dar o benefício da dúvida para a próxima geração. E nós, limitámos-nos a aceitar. Eu na altura verdinho, com 18 aninhos, limitei-me a aceitar e pirámos. E não batalhei. E ainda tínhamos onde fazer as merdas. Limitei-me a aceitar porque depois isso fizeram uma reunião em assembleia e houve um voto a favor de nós lá ficarmos contra 10 contra. A partir daí, como é que eu digo que existe união na aldeia? Existe, mas é a menor escala. Não existe. E isso fez com que... E depois é aquela coisa... Cegos, é tudo para nós e não se divide nada. É isso. Isso é verdade. Vais beber água. Depois mete-a aqui perto para beber também. E então... É isso, a questão do argumento. E depois disse assim, ok, mas nós somos pessoas novas, somos seres humanos diferentes daqueles que lá estavam. Podemos ter uma oportunidade. Obrigado. Não podem ter uma oportunidade. E pronto. E tivemos os 2 anos e meio de mandato numa sala que a Junta de Freguesia nos disponibilizou. Onde tínhamos estado a desmontar tudo para fazer. Exato. Onde tínhamos de estar a arrojar mesas e tal, mas já passou. Tínhamos de ter as nossas coisas no sótão. Exato, tínhamos de ter as nossas coisas no sótão da Junta. Passou-se, fizemos atividades na mesma, deixámos o nosso marco, se querem dizer assim. Conseguimos fazer coisas engraçadas. E pronto, e acabou porque... Lá está, é a mesma coisa. A malta, cada um começa a seguir as suas vidas, começamos a encontrar outras coisas que queremos fazer e ficamos, pronto, sem pessoas. Eu acho que aqui o que aconteceu foi ficar sem pessoas, sem capital humano para continuar. Lembro-me de eu e o João num evento, estarmos às 4 da manhã a arrumar uma barraca, por exemplo. E a trazer as coisas para casa. E ele próprio me disse, no dia quando acabamos, eu só estou aqui, tipo, às 4 da manhã a arrumar isto por causa de ti. Não é porque eu adoro a associação.
É, agora muito fofos, não é? Aí a perdi. Ok, João acaba de partir cadeira em direto. Bom, a bandida vai-te matar. Mano, traz as 3 e senta-te nas 3. Pá, é isso. Mais coisas. Participa num podcast da Fundação, Conversas que nos mudam, que vai sair dia 28 de julho, onde falei um bocadinho sobre os projetos que te desenvolve na aldeia, esta minha paixão pela aldeia, pelo empreendedorismo social. Vai sair dia 28 de julho, não sei quando é que isto vai sair, possivelmente quando isto sair já o podcast está no ar. Estou curioso para ouvir. Está sujo já. Estou curioso para ouvir, acho que foi uma boa conversa com a Nicole. Acho que, pronto, para quem não sabe, eu estagiei lá na Fundação o ano passado, no meu primeiro ano de licenciatura, fiz um estágio de verão, extracurricular, durante um mês. E gostei muito do estágio. Realmente é a área que daqui a algum tempo se calhar quero envergar, da inovação social, do empreendedorismo, de conhecer tipo as startups e os projetos que o Alentejo, e não só o Alentejo, os projetos de empreendedorismo que o pessoal anda a fazer, analisar esses projetos e eu, o Centro de Inovação Social, tem uma incubadora em que estão vários projetos incubados, e então também tinha este tópico aqui de dizer da minha participação. Foi uma boa conversa, falei um bocadinho sobre esta realidade, e para quem quiser, se isto sair antes disso, estar atento a 28, sair depois, também posso deixar tipo aqui o link na descrição para a malta ouvir se quiser. Tenho aqui também trajeto na unidade curricular de empreendedorismo com a startup Se Uma Aldeia Escrevesse. Pronto, eu neste segundo ano de licenciatura tive uma cadeira da universidade que é empreendedorismo e inovação, talvez tipo a minha cadeira favorita do ano, em que o conceito da cadeira era criarmos uma startup e uma ideia inovadora do zero. E eu peguei um bocadinho aqui no projeto das entrevistas e no Se Uma Aldeia Falasse e adaptei para Se Uma Aldeia Escrevesse. Tipo, bué criativa, sei. Mudei uma palavra. E basicamente apresentei a mesma coisa, mas num formato diferente. Inicialmente eu queria fazer um caderno, que é a minha ideia principal. Já estou a misturar aqui um bocadinho os assuntos, mas só para... A minha ideia que eu gostava de fazer com a Benedita, que é a minha amiga / colaboradora de projetos, era fazer um livro infantil para implementar no contexto educacional, nas escolas primárias, um livro infantil sobre o podcast, ou ser um livro infantil com cada capítulo é uma história de vida das pessoas. Por exemplo, capítulo 1, Sr. Belchior, história de vida do Sr. Belchior, é escrita infantil e ilustrada. E a publicar isso no contexto educacional, no sentido em que no final do livro infantil haver mini-jogos ou mini-exercícios para os miúdos começarem primeiro, para aprender, segundo, para começarem a ficar um bocadinho mais consciencializados da realidade onde vivem. Porque lá está, eu já disse isto no podcast que a gente gravou e lá no evento da Fundação, que também fomos os dois, o Ignite. Eu até aos 18 anos não conhecia a minha aldeia. E eu hoje ainda se calhar não conheço bem. Não conheço a história se calhar da Anta ou dos Coromoleques, não conheço a fundo, mas conheço os monumentos. E hoje em dia a malta, os miúdos vivem cá e não conhecem quem é que foi o Sr. Belchior, se calhar não têm que conhecer. Mas para mim têm, porque são pessoas que fizeram parte da aldeia e da história da aldeia e foram pessoas com histórias de vida interessantes. Então o livro tinha esse intuito. O professor na altura disse: Afonso, o livro é muito curto, porque a ideia da cadeira é ser uma startup com... eles ligam muito à questão do financiamento, ou que seja uma ideia para no dia seguinte, ou na semana, ou no mês seguinte, ser aplicada e alguém, um investidor, apostar e investir e assim. E aqui estamos a falar muito desta vertente do social, do empreendedorismo social. Então ele disse: ok, isto é curto, tenta adaptar. Passando vários passos à frente, acabámos... Não, calma, antes ainda tenho que falar disto, sim. Depois
3 projetos iam ser selecionados para a final nacional do Startup Program 2025 no Porto. E eu felizmente fui um deles e sinto que ganhei pela mensagem, pela a forma como me expressei, pelo sentimentalismo que tenho por isto. Em termos de viabilidade do projeto financeira, o nosso projeto estava abaixo das expectativas, tanto do plano financeiro, os números estavam um bocadinho, se calhar não condiziam bem com a realidade. Eu sinto que ganha pela nós, eu e nós, o grupo com a Elisa e com o Isaac, ganhamos por esse sentimentalismo. Depois, também recebemos um prémio da Universidade, o Prémio Impact 2024, um reconhecimento da Universidade, também ficámos bastante contentes pelo trabalho que desenvolvemos. E depois veio a parte já do Porto, que aí é que foi uma grande experiência, gostava também de falar um bocadinho, que foi basicamente, pronto, foram as 3 equipas selecionadas, desde já um cumprimento para as outras 2 equipas, da Trendom, yeah, que é dos colegas do Pedro, do Martim e do Rui, e aí é a branca total, Next Wave, desculpem meninas, desculpem, e da Next Wave, que era da Daniela, da Joana, da Ana e da Inês, que foi os 3 grupos que fomos representar a Universidade no Porto. E aí é que o projeto levou tipo uma mudança de chip muito grande também, por causa da Joaninha, também é quem manda um grande beijinho, que entrou no projeto. O Isaac era um estudante de Erasmus, voltou para a Venezuela, para o seu país, e para ir à final nacional no Porto nós tínhamos de ter uma terceira pessoa. Eu também fui repescar a Joana, também é uma pessoa que bastante proativa, comunicativa, também tem essa visão. E aí é que o nosso projeto levou uma volta de 180, agora só vai aparecer 180, 360 vai ficar cortado. Que passámos do livro infantil e da associação criativa, que depois o nosso projeto antes do Porto era uma associação criativa, que fazíamos projetos feitos à medida dos clientes, ou seja, os clientes vinham ter connosco. Então, há algum problema? Não, ok. Os clientes vinham ter connosco e diziam, ok, nós queremos fazer um documentário sobre reganhos de Monsaraz. E nós, enquanto jovens criativos, executávamos esse projeto à medida, neste caso o documentário. Então éramos tipo uma espécie de associação criativa. O lado financeiro é mais difícil de explicar, porque estávamos sempre dependentes de subsídios e de fundos europeus. Não tínhamos isso era a nossa forma de financiar-nos o que nós precisávamos, câmaras, coisas, edições, programas, depois tivemos que fazer uma data de coisas de um plano financeiro. Isso, a unidade curricular até é importante porque prepara-te mesmo para como se fosse implementar mesmo uma startup. Tivemos que fazer plano financeiro, tivemos que fazer outras coisas, criar mesmo um logo, isso já mesmo para o Porto, um logo, tínhamos um stand, tínhamos cenas no stand. Eu acabei por levar o meu quadro que vocês também conhecem de Valverde, quadro que ando sempre atrás. A associação criativa, né, passou para a memória. O que é a memória? Lembras-te que era a memória? Já não te lembras? Mas tu viste a apresentação. Já não te lembras? A memória era uma autocaravana. Ou seja, nós fazíamos os projetos à medida do cliente, só que andávamos pelo país inteiro. Mini e real. Mas andávamos pelo país inteiro com a memória, daí tipo do nome de Somaldeia escrevesse memória, que era a nossa autocaravana que servia do nosso escritório para eternizar as histórias de vida das pessoas. Então levámos isso ao Porto, na minha opinião acho que brilhámos, posso até meter aí um excerto do que foi a nossa performance. A história dessas comunidades. Mas como é que sabemos qual é que é a melhor forma de contar a história de uma aldeia? Bem visto, Elisa. O nosso processo criativo envolve 3 fases. Numa primeira fase, acho que esforçámos-nos muito para isso, treinámos montes de vezes, todos sincronizadinhos, emparelhados. Acho que ficou muito consistente e no final as pessoas perceberam o que era aquilo. E pronto, a nível financeiro, muito difícil financiar uma coisa dessas. Ainda por cima a nossa autocaravana era elétrica, um bocado irreal. Não ganhámos nenhum prémio, não fomos eleitos para ir à Grécia representar Portugal, mas valeu a experiência também. Pá, e foi isso, malta. E foi...
Pá, espero que tenham gostado. De falar aqui um bocadinho com vocês, com a comunidade, com os 10 subscritores. Pontos todos feitos. Acho que sim, mano. Não quero assim também alongar mais. Já me alonguei bué. Depois eu exalto-me. Quando começo a falar do que gosto, falo bué da rápido e exalto-me. E começo com as mãos loucas. Então acho que queria falar tipo tudo. Não sei se queres dizer também alguma coisa. Sigam o Corbet. Yeah. Sigam o João. Se precisarem tipo de um fotógrafo que faça boas fotografias, bom conteúdo de vídeo, boa edição, nomeadamente conteúdos relacionados à roupa, não o chamem para casamentos, por amor de Deus, que ele não vai. Não o chamem para fotografar bebés, que ele não vai. Se tiverem um sunset, se tiverem uma associação, se tiverem um... Ok, alguma coisa desse género, um evento faz. E é isso. Obrigado. Beijinhos.